66% da carga de doença no Brasil, mas já 70% da carga de doença em Minas Gerais é por doenças crônicas. Portanto, as doenças crônicas são, hoje, do ponto de vista quantitativo, a prioridade nacional. Na metade do século passado, nós tínhamos 50% das mortes eram por doenças infecciosas. Hoje são menos de 4%. Ou seja, nós tivemos nesses últimos anos uma transição demográfica muito rápida, aumentando o número de pessoas idosas e com mais pessoas idosas teremos mais doenças crônicas. Ao mesmo tempo, tivemos uma transição nutricional muito acelerada. Metade dos brasileiros e 1/3 das crianças brasileiras tem sobrepeso e obesidade. Sobrepeso e obesidade é um produtor social de doenças crônicas. E temos também uma transição epidemiológica muito rápida de passar em pouco mais de 60 anos, de 50% de mortes por doenças infecciosas para 4%. Portanto, isso nos coloca diante de um dilema. Qual é? O dilema é que nós temos uma situação de saúde do século XXI, que é a tripla carga, sendo respondida socialmente por um sistema de saúde que nós desenvolvemos na metade do século passado, quando predominavam as doenças infecciosas. Então, isso gerou um fracasso enorme no plano internacional e no plano nacional. O modelo de atenção às condições crônicas ele é totalmente diferente do modelo que nós utilizamos hoje, que em geral é o modelo do agudo transplantado à condição crônica. E isso não deu certo nos países desenvolvidos, e isso não está dando certo no Brasil, nem no SUS, nem no sistema de planos de saúde privado que nós praticamos. O modelo de atenção às condições crônicas, ele nos diz que diante de qualquer condição crônica, nós devemos fazer atuações em 5 níveis. O primeiro nível é o nível da promoção da saúde. Então, sobre uma população geral, que pode ser de um município, de uma região de um município, de uma micro-região, como é o caso de Santo Antônio do Monte, de um estado mesmo do Brasil, nós vamos atuar sobre essa população total com ações de promoção da saúde entendidas como o desenvolvimento de atividades intersetoriais. Aqui é a saúde atuando junto com a educação, com o saneamento, com a habitação, com a política de emprego e renda, etc. Então esse é o nível mais geral. Mas nós sabemos que dessa população total, uma parte dela vai ter o que a gente chama tecnicamente de algum fator proximal de determinação social da saúde, que em geral são hábitos e estilos de vida que influenciam a saúde. Nesse segundo nível, nós vamos desenvolver ações sobre esses fatores proximais. Mas nós sabemos que boa parte da população, em algum momento, vai desenvolver uma condição crônica, seja na forma de certos fatores de risco biopsicológicos, Então eu posso ter um grupo de pessoas que tenham alterações do metabolismo lipídico, que a gente chama fase de pré-diabetes, algumas pessoas que têm depressão, que é considerado um fator de risco para todas as doenças, etc. Então, esses fatores de risco, ou nós temos aí o diagnóstico de uma condição crônica. Aquela mulher ficou grávida, portanto, passa a ser uma gestante, ou uma pessoa tem o diagnóstico de diabetes, ou tem o diagnóstico de hipertensão. Então, nesses casos, então nós vamos atuar com os elementos do que a gente chama de gestão da clínica. Então nós vamos
dividir. Então, eu falei do nível 1, promoção da saúde, nível 2, prevenção das condições de saúde, nível 3, 4 e 5 são ações guiadas por esse conceito de gestão da clínica. Então, nós vamos... e aqui surge um critério fundamental. Nós só conseguimos manejar bem a condição crônica quando nós, na atenção primária, estratificamos riscos. Então, em Santo Antônio do Monte, as equipes de atenção primária foram capacitadas e estão manejando por estratos de risco. Ou seja, enquanto que, em geral, no Brasil se trabalha com hipertenso ou se trabalha com diabético, em Santo Antônio do Monte não é assim. Em Santo Antônio do Monte se trabalha com hipertenso de baixo risco, hipertenso de médio risco, hipertenso de alto risco e, a mesma forma, não se trabalha com gestante, trabalha com gestante de risco habitual, gestante de risco intermediário e gestante de alto risco. As evidências científicas mostram que em todas as condições crônicas, hipertensão, diabetes, gestante, criança, 70% dessas pessoas são portadoras de condições crônicas de baixa complexidade e 30% de maior complexidade. Então, o modelo, no nível 3 e 4, ele estratifica esse risco. Identifica, separa quem é hipertenso de baixo, médio, alto e muito alto risco. Qual a importância disso? A importância disso, primeiro, é que o manejo clínico é completamente diferente. Hipertensos de baixo risco, em geral, não se beneficiam de medicamentos. Eles podem ser manejados com essas tecnologias de mudança de comportamento. Se eu envio um paciente, uma pessoa com baixo risco para o especialista, pela natureza intrínseca da clínica que ele pratica, não tem nada de errado nisso, ele tende a fazer o diagnóstico, a pedir muito exame e a medicar excessivamente, gerando o que a gente chama tecnicamente iatrogenia mais do que saúde. O LIAC surge, né, para abordar essas 5 condições que eu falei: gestante, criança de 0 a 2 anos, hipertensão arterial, diabetes e doença renal crônica, estratificando o risco. E isso é feito na atenção primária. De tal forma que a atenção primária fique com os 70%, essa grande maioria, sem encaminhar ao especialista, encaminhando parte daqueles 30% que se beneficiam. Com isso, eu manejo clinicamente de forma mais adequada e eu reduzo a pressão de demanda sobre os centros de especialidade.